Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Mais um dia para falarmos de Cristo. Parabéns, aniversariantes. Jesus te abençoe e te dê muitos anos de vida. E que, qual seja o seu problema, Deus é maior que o seu problema, Deus vai te abençoar, te confortar, livrar dos problemas todos que tem, ou seja, de saúde, ou financeiro, ou familiar. No final estaremos orando por você. Como fazendo uma reflexão sobre o Dia das Mulheres, sempre fazer um dia depois, né? Nós vamos falar sobre Abraão e Sara e a importância de Sara na vida de Abraão. Lê o texto para nós, por favor. Então o Senhor disse a Abraão: deixe a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Então Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló também foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Abraão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e escravos que tinha acumulado em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Gênesis 12, de 1 a 5. Amém. Deus fez um pacto somente com Abraão, ou somente na presença de Abraão. Sara não estava presente. Dizendo que a sua descendência herdará a terra de Canaã. Ele seria famoso e seria uma bênção para o mundo. Perguntando, se a promessa foi feita a Abraão, estando ele só, Sara não estava próxima. A mulher que teria o filho para a promessa ser cumprida, fazia parte do plano de Deus? Poderia ser uma mulher qualquer, já que a promessa foi feita somente estando Abraão presente? Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Poderia ser uma mulher qualquer, só Abraão estava presente, na hora que Deus falou com ele. O nosso tema é: a mulher faz parte da promessa. Vamos falar junto? A mulher faz parte da promessa. Vou falar um pouco da narrativa, é um pouco longo. Quando é o Velho Testamento, fica um pouco longa a pregação, porque se a gente não for para a história, a gente não entende um pouco. Então vamos procurar ser bravo, mas não tem jeito como fazer. Por exemplo, Terá, que é o pai de Abraão, teve 4 filhos, que a Bíblia registra. Então ele teve Sarai, Abrão, depois nós vamos falar Abraão, depois o nome dele vai mudar. Abrão, Sarai, Naor e Harã. Então, Harã, ele morre lá em Uz do Caldeus antes de sair de lá, que é o pai de Ló. Então, Abrão casa com Sarai, sua meia-irmã, porque Terá teve um filho com uma mulher e outro filho com outra. Então, Sarai foi com uma mulher e ele teve filho, Terá, com outra mulher, que foi Abrão. Então, esse caso, são meio-irmãos. Irmãos parte de pai. Depois nós vamos ver que na lei de Moisés esse tipo de casamento é proibido. Mas, por enquanto, não era, aconteceu. Terá sai de Ur dos Caldeus para morar em Canaã. A Bíblia não narra se Deus falou para ele ir. Ele teve esse desejo de ir para Canaã. Ur fica próximo ao Golfo do Pérsico, no Iraque, às margens do rio Eufrates. Quando o rio Eufrates sai com o rio Tigre, ele fica bem lá embaixo, né? Fica no Iraque. Terá vai morar na cidade de Harã. Ele tinha um filho que chamava Harã e vai para uma cidade que chama Harã, não é? Que é a fronteira da Síria com a Turquia. A distância de Ur a Harã é de 950 quilômetros.
Antigamente era montado em cavalo, camelo, era terrível, né? Uma viagem longa, 950 quilômetros. E leva consigo Abrão, Sara e Ló. Ele leva com ele. Não leva Naor e Milca, que era parentes, que era filho dele, Naor, casado com a sua esposa. E Terá morre em Harã, o pai de Abraão, em Harã ele morre. Deus manda Abraão sair de Harã para a terra que ele lhe mostrará. Abraão pega Sarai e Ló, parte e chega em Canaã. Mais ou menos 621, outros põem 850, quilômetros de Harã a Siquém, que é a cidade de Canaã, que ele foi para Siquém. Foi a primeira cidade, a gente falou de Siquém esses dias. Foi aonde foi coroar, se discutiu sobre, lembra? Os dois reis, quando o reino se dividiu, se deu em Siquém. Né? Reuniu Roboão e Jeroboão lá junto. Mas não é o assunto nosso aqui. Abraão tinha 75 anos, quando Deus falou para ele que falia dele para ele sair. E bom, interessante que Deus fala assim para ele, ó, sai de Harã para a terra que eu lhe mostrarei. Mas não fala que local que era, fala para ele sair. E ele vai justamente para Canaã. Justamente a terra que Deus queria dar para ele. Deus não fala assim, ó, vai para Canaã. Bom, o Senhor aparece a Abraão em Siquém e diz que lhe daria aquela terra à sua descendência. Abraão andou próximo, então, ao todo, até onde ele morreu, o sepulcro de Hebron, lá, alguns comentaristas falam 2.000 quilômetros que ele andou, mas eu acho que ele andou bem mais, porque ele foi para o Egito, voltou, mas esquece essa informação. Abraão pergunta a Deus se seu herdeiro seria seu mordomo Eliezer. Agora que vem a complicação. Ó, sai de tua terra que eu lhe farei uma grande nação. Tinha 75 anos, Sara tinha 65. Só que Sara era estéril, não poderia ter filho. Então ele pensou, se vai fazer de mim uma grande nação, vai ser Eliezer, que é meu bordão, meu filho de criação, uma coisa assim. Né? Mas Deus responde que o seu herdeiro seria seu filho natural. Ó, vai ser seu filho natural. Então, já matou a metade da charada, ó, vai ser seu filho, não vai ser do herdeiro. Né? Fica em vago aí qual a mulher. O Senhor diz a Abraão que tirou ele de Ur dos Caldeus para dar Canaã à sua descendência. Então Deus vai dizer para Abraão, eu que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra para a sua descendência. E a gente sabe que quando ele saiu de Ur dos Caldeus foi iniciativa do seu pai. Sarai deu a escrava egípcia Agar a Abraão e nasceu Ismael. Abraão tinha 86 anos e já habitava em Canaã há 10 anos. Então Sarai pensou o seguinte, tem que ser filho de Abraão. Bom, não falou Deus que tinha que ser filho meu. Então, assim, filho de Abraão, eu arrumo uma mulher para ele, Agar. Ele tem filho com Agar, é filho de Abraão, e esse menino vai herdar a terra. E a gente sabe que não deu certo, né? Agar desprezou Sarai e não deu certo. Então tinha Abraão 99 anos, quando Deus promete novamente Canaã. Aí já tinha 99 anos. Muda seu nome para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara. Isso foi quando Deus falou com Abraão. Ele não disse para Sara que ia mudar o nome dela. Diz para Abraão, ó, seu nome é Abraão e de Sarai será Sara. Se você for pensar, o de Abraão ele aumentou o nome, né? Abrão para Abraão. E Sara diminuiu. Era Sarai e passou a ser Sara. Abraão ri para si mesmo, e Abraão para si mesmo ri e diz, para si mesmo, diz, como terei um filho com 100 anos e Sara com 90 anos? E fez uma reflexão. E Abraão era o pai da fé. Mas como? Até hoje essa promessa não veio, agora eu estou com 100 anos. Sara está com 90. Deus disse que o seu herdeiro não seria Ismael, mas sim filho dele com Sara. E a criança se chamaria Isaque, e isso aconteceria no próximo ano.
Mas Deus falou, ó, é com 100 anos mesmo você vai ter esse filho. 3 homens ou anjos, é difícil distinguir, às vezes tem um estudo só sobre isso, fala que 3 homens apareceram. Aparece Abraão antes de partirem para Sodoma e Gomorra. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Ele passa lá onde Abraão está. O Senhor pergunta por Sara, né? Aí fala Senhor, mas é um dos anjos, ou um desses 3 homens. A Bíblia narra Senhor. Pergunta onde está Sara. Abraão responde que ela está na tenda. Mas acontece o seguinte, Sara escuta a conversa e para si mesmo ela ri e diz, ela escuta a conversa, e ela pensa e ri dentro dela. Como teremos filhos se somos velhos? O Senhor diz a Sara, por que você riu? Não tem nada difícil para Deus. Sara com medo nega que riu, mas o Senhor disse para ela não negar, pois realmente riu. Isaac chama risada, o risadinho, a pequena risada. E nasce o filho de Abraão, e o seu nome era, quem lembra? Isaac. Então Isaac é o filho de Abraão com Sara. Tinha Abraão 100 anos, e Sara tinha 90 anos. Então foi uma promessa assim. Ele recebeu essa promessa com 75 anos e foi cumprir com 100 anos. Já foi tarde, né, com 75 anos, e foi com 100 anos que ele teve. E Abraão teve outros filhos, né? A gente esquece disso. Abraão teve um filho com Agar, que a gente viu, que era Ismael, e depois que Sara morre, ele teve uma esposa chamada Quetura, e ele teve 6 filhos com essa Quetura. Então, ao todo, ele teve 6, 7, ele teve 8 filhos, Abraão, narrado na Bíblia. Mas só que o filho da promessa era com Sara e Isaac. Abraão, e era Isaac. Esses outros 7 não eram da promessa, mas era filho de Abraão, né? E Deus abençoou eles também. Esposa, bênção de Deus, né? Lê o primeiro versículo para mim. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Provérbios é o livro da sabedoria. E nós vamos ter 2 versículos de Provérbios que vamos falar sobre isso. Quem encontrou uma esposa recebeu uma bênção de Deus. Uma esposa que seja amiga, companheira, submissa na hora que precisa ser, autoritária na hora que precisa ser. A pessoa sabe, é uma bênção de Deus, não é uma coisa qualquer. No meu trabalho, às vezes a gente conversa e a gente sempre diz assim, que viúva é quem morre. Porque a gente acha que esposa é coisa descartável. Esquece que é uma bênção de Deus você ter uma esposa boa. E para você ter outra esposa boa, você precisa de outra bênção de Deus, não é uma coisa que você consegue. Quebra a cara a vida inteira com coisas que não valem a pena, e quando Deus te dá uma bênção, você acha que aquilo não tem valor, que não é de Deus. É bênção de Deus a sua esposa. O seu esposo é bênção de Deus. E Deus que te deu. Valorize ele. Independente das circunstâncias financeiras e de aparência e tudo. Ou intelectual. Lê o segundo versículo. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Provérbios 19, 14. Quer uma coisa melhor que esse versículo? O homem pode herdar dinheiro, ele pode ser inteligente, passando em concurso, ele pode herdar casa, muitas propriedades, ele pode ser um grande negociante, ele pode ser um grande artista, ele pode ser tudo na vida, grande. Mas uma esposa sábia, que ajuda ele, é bênção de Deus. Eu creio na Bíblia. Minha esposa tem muito valor.
Ah, tem uma ali, se eu tivesse xingueira, é mais bonita, é mais nova. Ela não chega aos pés da minha esposa. Porque ela foi dada para mim por Deus. Se um dia eu ficar viúvo, Deus dará outra. Ou não dará. Mas é porque é bênção de Deus. Eu não penso trocar a minha esposa. Porque ela tem seu valor. Porque é bênção. Eu, particularmente, quando eu casei, eu orei a Deus e disse: Senhor, põe a pessoa certa na minha vida. E por certas circunstâncias, as pessoas diziam assim: mas você vai casar? Eu falei: vou. Mas... Eu falei: não, eu orei, pus na presença de Deus, estou tranquilo. É uma decisão muito séria. Você conhece pouca pessoa. Eu conheço pouco, mas Deus conhece muito. E agradeço muito a Deus por isso. Não é fácil encontrar. Lê o 3º versículo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Provérbios 31, 10. Então, uma mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito que rubis. Sara era velha. Teve um filho com 90 anos. Quando recebeu a promessa, tinha 65 anos. Mas ela era a mulher que excedia rubis. Era uma mulher que valia mais do que a Agar, que era nova e que não era estéril. Valia mais do que a segunda esposa de Abraão, que deu 6 filhos, né? 6 filhos para ele. Agar valia mais do que toda a riqueza de Abraão, que Abraão era muito rico, porque foi através, Sara. Porque foi através de Sara, que a descendência dos judeus que chegou até Jesus Cristo, foi através dela, dessa velha. Apesar de ser muito bonita. Foi ela que Deus escolheu. Foi a sua esposa que Deus escolheu. Você pode achar que ela é velha, que ela não é tão bonita, que ela não tem um corpo tão bem formado, mas o valor dela vale muito mais do que rubis. E não se acha fácil. Fala assim: quem achará? É uma pergunta. Quem acha? Como consegue? É a bênção de Deus. Lê a conclusão para mim, por favor. Quando Deus faz um plano para um homem, faz também para sua mulher, porque ambos são importantes. Amém. Deus faz o plano para um, faz para o outro, porque a importância dos dois são importantes. Amém? Amém. Eu reconheço a importância de minha mulher no meu sucesso. Esses dias eu passei, era sexta-feira, passamos num lugar, tinha muito depósito de bebida. E falou assim: mas os homens tudo na porta. Aí o colega meu riu: enquanto as mulheres estão estudando, eles estão conversando fiado nos botecos. Né, eu ri disso. Falei: né, as mulheres têm conseguido muita importância. E a gente tem que valorizar elas. Tem tomado os cargos de chefia. E tem administrado muito bem dentro dos cargos de chefia que elas tomam, com toda dedicação, com toda sensibilidade. E que Deus abençoe as mulheres. Como Sara foi tão importante na vida de Abraão, já velha e estéril. Você, mulher, na sua família, na sua profissão, aonde você atua, você é de extrema importância para Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que você continue sendo uma bênção. Lê o 4º versículo para mim, por favor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. A igreja é a união de todos que creem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Então Jesus Cristo se entregou para a igreja, para aqueles que creem nele. E ele diz o seguinte: que nós devemos fazer parte da igreja. Aceitar Jesus, fazer parte da igreja. Jesus te ama como um bom esposo ama sua mulher. Então, em Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo vai dizer que
que nós devemos amar as nossas esposas, as mulheres, não só esposa, mas qualquer mulher que a gente conviva, como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. Qual o seu problema? É familiar, é de saúde, é financeiro, ou algo que não mencionei aqui? Ou você precisa de um conforto, uma saída para a sua vida? Não se esqueça. Diz a Jesus e ele vai te escutar. Porque ele amou a igreja ao ponto de se entregar para morrer. E ele fará muito por você. Ele quer escutar as suas orações. Ele quer escutar os seus problemas. Diz a ele, entrega para ele a sua vida. Entrega seus problemas para ele. Como um bom esposo ama a esposa, Jesus te ama muito mais. Vamos falar a oração repetida. Falarei, vocês falarão junto comigo. Oremos. Pai que me ama. Pai que me ama. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Obrigado por me amar. Obrigado por me amar. Como um bom esposo. Como um bom esposo. Ama sua mulher. Ama sua mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim agradeço. Assim agradeço. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Jesus, que ela vem de contra os corações. Que nós tenhamos consciência, Senhor, como um bom esposo ama sua esposa, como uma boa esposa ama o seu esposo. O Senhor nos ama muito mais, Pai querido, que o Senhor enviou teu Filho Jesus para nos salvar. E o Senhor falou, Senhor, que tanto o Espírito Santo, como Jesus está junto de ti, Pai, intercedendo por nós, e que o Espírito Santo pede coisas por nós que nós nem sabemos que precisamos. O Senhor venha de conta aos corações que estão feridos, o Senhor. Os corações que estão magoados e que precisam de um milagre. Aquele filho, o Senhor, que está sem norte. O Senhor, aquela filha, Senhor, que precisa de um milagre. Seja na área da saúde, seja na área de relacionamento. O Senhor, aqueles que têm problemas, o Senhor, psicológicos, de depressão ou coisa parecida, doenças físicas, Senhor, problemas financeiros, com essa crise terrível, Senhor, com essa carestia, que a gente possa suportar esses momentos difíceis, Senhor, e que o Senhor possa nos tratar, ó Senhor, como um bom esposo que nos ama, que nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja, Senhor. Ó Senhor, venha de contra cada coração, conforte o coração que precisa de conforto. Aquele que está sofrendo e desesperado, Senhor, venha de contra essa pessoa. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus, Pai amado. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.